A endometriose é uma doença que afeta milhões de mulheres em todo o mundo e entre as preocupações mais comuns de quem convive com a doença está a possibilidade de se engravidar. Na realidade, nós sabemos que 30 a 40% de todas as mulheres do mundo que não conseguem se engravidar se deve à endometriose. Estes dados estatísticos estão publicados, mas nos anos mais recentes nós já temos conhecimento de que 50% de todas as mulheres no mundo que não conseguem se engravidar se deve à endometriose. Isto se deve principalmente pelo fato dessas mulheres saírem para a luta, para trabalhar, para conquistar as coisas que necessitam e retardam o desejo de se engravidar. Enquanto isso, dá um tempo para que a doença se instale e vá agravando, crescendo e trazendo consequências mais desagradáveis, além da infertilidade. Sabemos que as mulheres que procuram o aconselhamento médico por endometriose se procuram por dois motivos, ou por dores, que nós conhecemos 8 tipos de dores, ou por infertilidade, que é 50% dos casos. A endometriose pode afetar a fertilidade de várias maneiras. Por exemplo, ela pode levar à obstrução das trompas de Falópio, o que dificulta a chegada dos espermatozoides aos óvulos. Além disso, a formação de aderências pode impedir a ovulação ou até a manipulação, a passagem dos espermatozoides. O que acontece normalmente, ou a fertilização ocorre impedindo a endometriose também, pode produzir substâncias que afetam a qualidade dos óvulos e a resposta dos ovários à estimulação hormonal, que é importante em tratamentos de reprodução assistida. Na realidade, o que acontece são detalhes já publicados há dezenas de anos e que, infelizmente, na atualidade, com o advento da epigenética, tem se dado muito valor a detalhes mais novos, esquecendo dos mais antigos, que se chama autoimunidade. Atualmente, a doença é considerada como uma doença inflamatória, mas na realidade nós sabemos que ela se trata de uma doença autoimune. Ela é herdada geneticamente em 50%, mas nem todas as clientes, as mulheres que herdam essa genética vão desenvolver a endometriose. E isso se deve a vários fatores adicionais. Tem o fator familiar, que é educacional, tem o fator dinâmico do que ela quer na vida, tem o fator como poderíamos falar, um fator que tem biológico, que é com que idade teve a primeira menstruação, que é a menarca, o número de dias que duram as menstruações, a quantidade de fluxo, os sangramentos alterados durante o período do ciclo e muitas vezes também os intervalos dessas menstruações e, além do mais, o uso precoce de medicamentos que bloqueiam a menstruação ou corrigem algumas alterações que diminuam o refluxo menstrual. É sabido mundialmente que 2 dias antes de cada menstruação, todas as mulheres do mundo, desde que o mundo é mundo, e daqui a 1000 anos elas estarão menstruando para dentro, 2 dias de menstruar para fora, antes de menstruar para fora. E isso o que acontece? Essa grande parte que menstrua para dentro é a parte mais importante do endométrio. É a parte que tem maior capacidade de se implantar, de desenvolver a doença, de aumentar o número de alterações imunológicas que vão impedir a fertilização. E se ela se ocorrer, vai acontecer que células determinadas do organismo vão inibir a conexão do esperma ao óvulo. E se houver a fecundação, a ovulação, após a ovulação, esse óvulo poderá ser desmanchado, macrófago, que se chama a célula
que pode comer esse óvulo. E mesmo muitas vezes quando implantado dentro do útero, existem substâncias imunológicas lá existentes herdadas geneticamente que impedem muitas vezes de deixar que aquele óvulo fecundado colocado dentro do útero ele prossiga. Apesar dos desafios impostos pela endometriose, existem opções de tratamento que podem aumentar as chances de se engravidar. A cirurgia para remover o tecido endometrial pode ajudar a melhorar a fertilidade, assim como medicamentos que estimulam a ovulação. As técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, também podem ser indicadas em alguns casos. Mas, antes de qualquer disso, nós temos que fazer um diagnóstico adequado. Nós sabemos que os tratamentos clínicos hormonais que bloqueiam a doença parcialmente, eles não são curativos, eles são bloqueadores e ao bloquear, mesmo transitoriamente ou parcialmente a endometriose, pode aumentar a fertilidade nessas mulheres e elas virem a se engravidar. Contudo, existem casos por demais avançados que o tratamento hormonal bloqueador ele serve como um preparo para a cirurgia e quando se faz a cirurgia bem feita e que se extrai todos os focos, aquilo que se tira não volta, mas poderá dentro de 1, 2, 3, 5 anos, se continuar menstruando para dentro todo mês, formar uma nova endometriose. Então existem indicações muito específicas para quando se fazer um tratamento hormonal bloqueador, temporário, acessório, ou quando se faz um tratamento cirúrgico com a finalidade curativa da doença física e, consequentemente, tirando os fatores autoimunes que ela produz dentro do abdômen e no corpo humano que dificultam a fertilidade. Então, tudo isso é muito importante saber. E algumas vezes tem-se que completar um pequeno tratamento hormonal complementar, como eu disse, após a cirurgia, porque quando se vai fazer uma capina de uma grande árvore, ou seja, uma endometriose muito avançada e filtrativa profunda, para que ela seja curativa, ela tem que se tirar essa árvore no meio desse jardim com as raízes. Mas antes de tirar, ela pode ter soltado sementinhas. E se chover, mesmo depois de extraída, capinada, aquela sementinha pode nascer. Então, em alguns casos, sempre é necessário complementar um tratamento bloqueador dessas sementinhas para que elas não evoluam e formem um novo mato, uma nova árvore frondosa, uma nova endometriose. Embora a endometriose possa afetar a fertilidade, é importante destacar que muitas pacientes ainda podem engravidar naturalmente. Fatores como a gravidade da endometriose, a idade da mulher e a presença de outras condições de saúde que podem influenciar as chances de se engravidar naturalmente. É importante lembrar que o acompanhamento médico adequado e o tratamento individualizado são essenciais para garantir a melhor chance de sucesso. O mais importante que o que é importante tratamento para uma não quer dizer que seja ideal para outra. Tem-se que distinguir, qualificar, diagnosticar completamente através de uma anamnese bem feita numa consulta completa, de um exame físico adequado em que se pode instalar não somente os sintomas, também as causas. E ao tratar essas pacientes, nós temos que ver como destruir, entre aspas, essas causas, sejam as aderências, sejam as dificuldades que possam estar ocorrendo no transporte dos espermas e por assim diante. Muito importante, publicamente, oficialmente, estatisticamente, diz que 10% de todas as mulheres do mundo que estão em idade menstrual são portadoras de endometriose. Há vários anos, com necessidade ao penetrar na Academia Mineira de Medicina e num congresso mundial em Montpellier, na França, 11º Congresso Mundial, nós tivemos a oportunidade de publicar de forma inédita mundialmente
o perfil psicológico próprio das portadoras de endometriose. E neste perfil não só a parte psíquica, mas a parte genética, a parte biológica, a parte social, a parte familiar, tudo que influencia. E nós chegamos à conclusão que sermos bonzinhos, vamos falar que 90% de todas as mulheres do mundo menstruam para dentro 2 dias antes de menstruar para fora. E desses 90%, 79% que menstruam nesses 2 primeiros dias têm a capacidade, a viabilidade de se implantar. Ou seja, 79% em 90%, nós chegamos à conclusão que 71% de todas as mulheres do mundo tiveram ou terão endometriose. Só que nós conseguimos classificar 3 tipos de doença, que na realidade os 2 primeiros não são doença. Existe um fenômeno chamado biológico. O que é? Chuva. Chove 3, 4 meses no verão e desaparece. Isso aí nós chamamos a endometriose biológica, que geralmente ocorre na avó daquela que está na nossa frente, que é portadora verdadeira da doença. E chegamos à conclusão que 33% de todas as mulheres do mundo que têm essa tendência a adquirir essa viabilidade para ter a doença, ao final de 7 a 10 anos há uma senescência. E essas mulheres, a avó geralmente, engravidaram cedo e outros fatores que protegeram contra o desenvolvimento da doença. Então, é um fator biológico, como a chuva no verão, chove 3, 4 meses, ao final de 7, 10 anos desaparece. Em compensação, tem a mãe. A mãe seria relâmpagos e trovões. Já não é mais um efeito biológico, já seria uma coisa acima do biológico, mais natural, portanto. Nesse caso, nós chamamos de epifenômeno. Epi do grego ou latim, acima do fenômeno. São relâmpagos e trovões. Essas mães, às vezes, elas se engravidaram por vários fatores inerentes, até desconhecidos, e que tiveram essa possibilidade de poder se engravidar, apesar de ter tido maior índice de aborto, que nós sabemos que quando tem endometriose, 63% de aborto espontâneo. O mundo publicou há 10, 11 anos atrás 4 complicações. Nós conhecemos 12, mas ao conhecermos essas 12 complicações daquelas mulheres portadoras de endometriose, quando ocorre a gravidez, nós protegemos essas mulheres dessas complicações e temos a felicidade de poder receber neste mundo uma nova criança. Então, esses são 23% das mulheres. E o médico tem que ficar atento e a paciente atenta, olhando. Se o vento leva para longe as nuvens e aquilo vira uma chuva, desaparece. Mas, se por um acaso, nesses 23%, o vento traz as nuvens para cima daquela cliente que está na nossa frente e o raio cai nela, o raio é a doença, que vai trazer infertilidade, 50%, e 8 tipos de dores que a mulher é portadora, a maioria delas desconhecidas ao longo da vida. E com isso nós chegamos à conclusão, não são 10% de todas as mulheres do mundo que têm a endometriose doença, que é o raio, que machuca, que maltrata na fertilidade, nas dores. E sim, 15% de todas as mulheres do mundo são portadoras de endometriose na sua fase em que esteja no menacme, ou seja, menstruando. Numa mesma família, é importante a gente ter esse conhecimento, porque 50% da doença é herdada geneticamente. Mas entre várias irmãs, entre várias pessoas da família, nós sabemos que entre irmãs, mãe e filhas existe 50% da genética herdada. E entre primas, tias, 12,5% da genética herdada. Mas nem sempre a genética herdada vai fazer desenvolver a doença. Existem esses fatores adicionais que eu falei. O familiar, o biológico, o sociocultural, o que elas querem da vida. E isso é muito importante ter conhecimento, que uma filha pode ter uma endometriose, doença
raio, e a outra ser portadora passiva de uma tempestade só com relâmpagos e trovões, e uma outra ainda mais só chuva. Então nós temos que saber distinguir, e tendo este conhecimento na mesma família, elas podem se proteger. Por exemplo, a chuva evitar que dê relâmpagos e trovões, e as que têm relâmpagos e trovões, que isso venha virar um raio e vire a doença. Então isso é muito importante saber essa comparação que eu fiz, biológica, como se diz na nossa vida, para poder, até como prevenção da doença. Assim, quem tem endometriose pode sim engravidar, embora a doença possa afetar a fertilidade e dificultar a concepção. É importante que as pacientes com endometriose que desejem engravidar procurem o acompanhamento de um médico especialista, que pode ajudar a avaliar o caso e indicar o melhor tratamento para cada situação. Com os cuidados adequados, é possível ter uma gestação saudável e um bebê feliz. Muito importante também saber que com esses cuidados nós vamos também orientar como tratar a endometriose da alma. Mais que tratar a endometriose física, que é nosso modo de ver, é uma manifestação física, e nós médicos tratamos a endometriose física como um tratamento médico especializado. Mas temos que estar sempre atentos que tão importante ou mais do que a manifestação física, aquela que nós chamamos de endometriose da alma. É onde que tem a origem, que pode trazer os fatores que possam fazer desencadear essa genética herdada, em algumas e em outras não. Sabemos que gêmeas idênticas, de um único espermatozoide, de um único óvulo, uma pode ter a doença física e a outra ter aquela que é portadora sem sintomas, porque tem os fatores influenciadores na geração da doença, que é o raio, não está presente numa e está presente na outra. E esses fatores são por demais conhecidos por aquele médico que se dedica. Nós temos dezenas de anos dedicados à pesquisa, ao estudo, ao tratamento dessa doença maravilhosa, no sentido de ser profundamente interessante e que necessita de mais um acompanhamento, um diagnóstico e um tratamento adequado. Eu sou o Dr. Jorge Saff, médico ginecologista, que me especializei em endometriose desde o 5º ano de medicina. E se você quiser saber mais sobre endometriose e a sua saúde, acompanhe o Centro Avançado em Endometriose nas redes sociais. Estamos aqui de corações abertos e de braços abertos para sermos úteis nessa vida. A única coisa que nós fazemos nessa vida é ser úteis. Para isso que nós estamos aqui, para que possamos levar. Como Jesus sempre falava, para ver tem que crer. E nós cremos que ao transferirmos esse ensinamento de como tratar a endometriose da alma, estamos transferindo para aquela cliente que nos procura toda a possibilidade dela prevenir inúmeras doenças que são conhecidas atualmente, que ocorrem concomitantemente com a endometriose.